Está no ar Reconectar Cast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivian Mello, advogada e uma advogada com um olhar humanístico e holístico. E é por isso que eu adoro fazer esse programa, por entender que está tudo conectado, que tudo faz parte do todo. E hoje o assunto é futuro do mundo. E aí eu te pergunto, quando você pensa no futuro do planeta, isso te acalma ou te dá medo? Ou melhor, será que com as ações que estamos tendo, teremos futuro? Será que as nossas atitudes e as nossas escolhas garantem o futuro das próximas gerações? Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou pedir para você curtir, seguir, compartilhar o nosso canal, ativa aí o sininho para você receber as notificações dos próximos programas. E lembre-se que a proposta do Reconectar Cast é despertar a consciência. Então, quando você envia um programa com esse assunto para uma outra pessoa, você ajuda a despertar outras consciências e, consequentemente, a gente ter um mundo e um futuro melhor. E eu, claro, estou aqui com a minha amiga, parceira, Joyce Vieira. Olá, tudo bem, Joyce? Tudo bem, tô tão feliz com o dia de hoje. Imagina. Elaboramos tanto esse episódio. Mas se você não me conhece, eu sou a Joyce Vieira. Eu sou terapeuta, oraculista, astróloga e tenho um programa chamado Vibe Semanal, que essa moça vai participar do especial de fim de ano. Ai, meu Deus. Vai já ser tô muito tensa. legal. Não, porque além de advogado, eu sou metida e eu também quero ser oraculista e taróloga, então também sou, mas tem uma segunda profissão aí, né? Você estuda e aí você sabe fazer. É assim que é, né? A gente tem uma coisa na cabeça de quem é só espiritualista, né? Pode abrir um oráculo. E todo mundo que estuda é capaz de entrar em contato com esse mundo, né? Mas voltando ao Vibe Semanal, a gente tem aí uma teoria e um embasamento na astrologia e no tarô. E a gente vem falando semana a semana, trazendo uma previsão do que a energia te espera, né? Qual é a energia que te espera? Qual é o fundamento do céu nessa semana e para você aproveitar e surfar nessa onda, usar a seu favor. No final do ano, a gente vai ter todas as minhas alunas de tarô participando da previsão. Cada uma vai fazer a previsão de um mês do ano. Vai ser muito legal. Tô muito animada para isso. Ai, meu Deus. Não sei se eu tô tanto. Mentira, tô dentro. E ainda, você que tá aí me ouvindo e quer uma previsão personalizada para o seu ano, sem ser essa energia coletiva mais individual, você também pode ir lá no meu Instagram, @joyce.terapeuta. E, gente, vamos falar que é advogada, mas faz parte do Clã Místico, né? O Clã Místico, sim, ela é uma página que a gente tem serviços terapêuticos e também produtos holísticos aí para ajudar nesse despertar da consciência. Inclusive, o meu trabalho como oraculista. E se a gente está falando de futuro, o oráculo também é uma forma de você ver aí as tendências do futuro, do próximo ano, da sua vida. Então, se você quiser saber mais, acessa lá, Clã Místico. E você pensa que o episódio de hoje não tem a ver com previsão de futuro? Tem. Sabe por quê? Se você não fizer a sua parte hoje, o futuro de amanhã, as cartas podem falar qualquer coisa se você não fizer a sua parte. Inclusive, elas vêm dizendo, olha, desse jeito que você está se comportando, o futuro vai ser X. Então, você tem a capacidade de mudar hoje. Quem me despertou isso foi a nossa convidada de hoje. Aproximadamente 10 anos atrás, eu participei da minha primeira ação social. Fico emocionada de falar. E aquilo me mostrou que é necessário ter compaixão, é necessário fazer a nossa parte. E nossa convidada de hoje vai te inspirar, eu tenho certeza, porque ela tem isso como propósito de vida, traz isso na alma. Esse servir comunitário, esse servir com amor. E seja muito bem-vinda, Maíra Alegro. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Para você que não sabe, Maíra é cofundadora e presidente do Instituto Anjos da Leste, uma ONG que faz um trabalho incrível aqui na Zona Leste de São Paulo, e a gente vai falar mais disso. Mas antes de falar, é claro que a gente não pode perder a oportunidade de presentear a nossa convidada, tá aqui, com as velas de intenção do Clã Místico.
E quero que você mostre para o nosso público o que o universo reservou para você. Quais são as frases, a palavra, Palavrinhas a mágicas. palavrinha mágica para a Maíra intencionar aí para a vida dela. Nossa, muito obrigada. Adorei. Gente, que lindo. Fé e felicidade. Ó. Amém. Assim seja. Que coisa linda, gente. Obrigada. Ótimo para fazer um ritual de intenção, essas Ótimo. velas. Ai, obrigada. Está preparada? Preparada. Bora lá. Então vamos lá, Maíra. A gente já sabe que você tem aí todo um trabalho com Anjos da Leste, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente iniciou aqui o programa trazendo esse chamado, acho que quase que um clamor para as pessoas, para a gente parar e pensar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo hoje. Você é uma pessoa claramente que faz. Sim. E para quem está nos assistindo, para as pessoas que não estão nos assistindo, tem alguma coisa que a gente pode fazer na nossa vida para esse planeta, pensando nessa questão de sustentabilidade, de justiça social, de consumo consciente? Porque tudo isso está ligado ao futuro, ao planeta que a gente quer ter. E o que a gente vê hoje é queimada, a poluição, os rios, pobreza, miséria. Tem alguma coisa que você poderia começar dizendo para as pessoas assim, dá para fazer algo? Precisa fazer muito? Olha, tem bastante coisa que a gente pode fazer, viu? Eu brinco que assim, a pessoa pode começar de várias formas, né? Então, eu comecei pelo lado social, depois tive o lado ambiental, né? Sou bióloga de formação. Então, tem várias coisas que as pessoas podem fazer para ao invés da gente reclamar e falar, né? Essa semana a gente viu muito o ar, né? As queimadas, mas o que a gente está fazendo? Então, você pode começar do básico, que é reciclar o lixo da sua casa. Você pode se engajar numa causa social, né? E tem várias, né? Tem gente que fala, eu eu tenho dó, né? Eu tenho receio de atuar com a população de rua. Então, vai para a causa animal. Vai para a causa com criança, tem os idosos, tem ambiental, tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que eu sinto hoje é que a gente foi se desconectando de algumas coisas e deixando o problema pro outro, sabe? Antes era uma fala de daqui 2050 a gente vai sentir a crise climática. A gente já tá sentindo. Sim. Né? Já tá sentindo. Ou então, a culpa é do governo que não faz alguma coisa. Mas a gente tem que olhar para o que a gente faz no dia a dia, né? Então, o quanto você falou de consumismo, né? O quanto que a gente consome, né? O quanto que a Shein aí, por exemplo, tá... Pode falar marcas? Pode! O quanto que, né, é uma febre, assim, todo dia é o look do dia. O quanto isso não influencia outras pessoas, gera uma desigualdade social também. É tanta coisa que uma vai puxando a outra que tem muita coisa que dá para ser feito. A gente só precisa começar, né? Que aí eu acho que a gente vai abrindo a mente, né? Vai expandindo a consciência. E aí a gente começa a entender o que dá para fazer, porque tem coisa que a gente também não consegue, né? Mas você acha que isso é porque a gente tá numa bolha, assim? Eu me vejo como indivíduo e talvez esqueça um pouco que esse indivíduo ele não vive numa oca, na ilha isolada. Existe um contexto social, mas talvez eu esteja tão olhando só para o meu problema, para a minha vida e para a minha situação e esqueço desse diálogo que a gente tem ali com a sociedade, de que uma coisa está ligada na outra. E aí vem talvez até minha segunda pergunta nesse sentido. Você foi uma pessoa que rompeu essa bolha, numa empatia muito grande pelo próximo. Como que a gente faz para olhar, sair dessa bolha, sabe, de só meu? O que te deu esse start? Olha, eu fico sempre pensando o que me deu esse start, foi um incômodo, né, que foi quando o Anjos começou, mas com certeza isso já vinha de família, assim, né, você já começa a ver algumas atitudes dentro da família, da própria religião também, né, a minha família sempre foi umbandista e espírita, então tem a questão também da caridade, claro que também depende muito de como aquilo vai ser trabalhado, né, em cada religião, mas eu acho que foi um pouco do exemplo, que foi ficando, né, em mim, mas nunca assim de forma como, eu tô vendo alguém fazer, eu vou fazer igual, eu nunca tive esse pensamento. E eu acho que aos poucos eu fui saindo da bolha, assim, de uma forma muito natural, né? E aí eu percebi que nossa, como... eu estudei numa escola pública em determinado momento, né? Então eu comecei na particular, depois eu fui pra pública. Ali acho que eu tive o primeiro rompimento de bolha, né? Que eu falei, nossa... Então, ao mesmo tempo que eu tinha muitos privilégios, eu via pessoas muito próximas, né? Amigas ali que
com uma base familiar totalmente diferente, com uma realidade financeira totalmente diferente. Então, acho que ali foi a primeira escola mesmo de romper uma barreira, né? O que foi pra mim um pesadelo, na verdade, foi acho que um grande presente que a minha mãe me deu de romper, porque senão você fica ali, né? Naquela bolha ali, sem olhar mesmo as outras coisas. A gente acha que é isso, tá calor, mas eu tô no ar-condicionado e eu não faço ideia do que é passar um dia inteiro num barraco nesse calor, né? Então, isso você só faz indo para campo, né? Conhecendo as pessoas, conversando, entendendo os seus privilégios, né? Hoje, o que eu penso? Eu tento entender os meus privilégios, que são muitos, e aí usar eles a favor de quem não é tão privilegiado assim. Então, é reconhecer, e aí vai depender de classe social, de raça, de gênero, tudo isso. De capacidade, né? De empatia. Total, também. E eu acredito que é entender que o privilégio que a gente fala, que todo mundo tem, pelo menos a maioria das pessoas, algum privilégio, vamos dizer assim, a maioria, sim, não todos, né? Claro que não. Mas que o privilégio, ele traz responsabilidade. Não é simplesmente eu tenho poder pelo ter o poder. Não, se você tem o poder, você tem responsabilidade ainda maior por aquilo. É aquela história. Quando eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade. Porque enquanto eu não sei, eu posso alegar ignorância. Entende? Mas a partir do momento que eu tenho consciência de algo, qual é a minha responsabilidade? Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, que tem alguma condição de privilégio e que tem a consciência, o que a gente está efetivamente fazendo. Porque há um abismo muito grande entre você saber que existe um problema e você fazer algo. É muito diferente. Não sei se vocês concordam com isso. Minha ideia é que a zona de conforto é um lugar que parece ser o melhor do mundo. Mas, na verdade, essa zona de conforto geralmente é um lugar ruim que você tá e não quer sair porque não quer se movimentar. O que eu vejo, pelo menos dentro do trabalho do Anjos, é essa ação. Te convida a você dar passos, a sair dessa zona de conforto, né? E eu queria voltar uns passinhos, porque a gente começou falando do sair da bolha, mas a gente está aqui com uma pessoa que, de alguma forma, pode dar o exemplo para a gente de como começar. E para você, como foi esse start do Anjos, né? Como que isso surgiu na sua vida? O Anjos, ele surgiu em 2013. Foi no inverno, que eu acho que o inverno ele é a estação do ano em que as pessoas talvez cheguem mais próximos de algumas realidades. Então, o frio, claro, você dentro da sua casa, você sente um tipo de frio, né? Quem tá na rua, né? A gente não tem nem o que falar. Mas eu acho que aproxima essa questão de as pessoas ficam mais empáticas com quem tá na rua, né? Eu tô falando de população de rua, no caso. Então, foi no inverno de 2013. Eu tava com muito frio dentro de casa. E eu abri o Facebook e uma colega tinha escrito, né? Na época ela nem era minha amiga, nada, era uma conhecida, né? Ela tinha escrito lá que ela tava com muito frio dentro da casa dela. Imagina quem tava na rua. E aí eu falei, nossa, eu tava pensando exatamente a mesma coisa. Porque foi naquele instante, né? Eu pensei, abri o Facebook e já encontrei a mensagem dela, né? E aí também não acredito muito em coincidências, né? E aí eu falei, nossa, eu tava pensando a mesma coisa. E tem os animais também, né? Se não me engano, que foi naquele ano também faleceram uns animais mais pro sul, né? E aí ela falou, vamos fazer alguma coisa? Aquela coisa, né? E vamos. E aí, de fato, a gente resolveu fazer mesmo. Então, ela se juntou com os amigos dela. E eu, através das minhas redes sociais, comecei a arrecadar dinheiro para comprar cobertor. E ela arrecadou roupas. E aí, juntamos uns amigos. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Então, saímos, sei lá, num grupo de 10 pessoas, já não me lembro. Totalmente sem noção, né? Para entregar. E aí, foi começando o Anjos, assim, hoje muito diferente do que a gente faz hoje, porque a gente realmente não tinha noção nenhuma. Então, logo que a gente encontrou, eu lembro que a gente, antes de chegar na primeira parada, a gente encontrou um carro lotado de cobertor. Aí eu falei, nossa, caramba, a gente reuniu mó, assim, né? Mó difícil para comprar alguns, o cara tinha um monte. E aí a gente foi atrás e foi vendo. E nós fomos percebendo que, assim, muitas vezes as pessoas em situação de rua, elas têm um cobertor, né? Mas falta tantas coisas. Então, a gente percebeu, por exemplo... que tinha... que eles pediam por bebidas quentes, né? Que isso ajuda muito a questão do inverno. Que eles queriam kits de higiene, né? A gente tá falando aí de 11 anos atrás, não tinham tantos grupos, né? Hoje tem mais. Mas não se doava kit de higiene na rua, né? Então, não era só a roupa e só o cobertor. Eles têm uma necessidade imensa de falar, de conversar. Eles passam o dia inteiro sem conversar.
conversar. Ou tá conversando com aquela pessoa que também tá em situação de rua ali, né? Que é um amigo, um apoio. Mas as pessoas passando e realmente não olhando para eles, né? É uma invisibilidade muito grande. Total. São A gente pessoas viu que uma estão necessidade. completamente à margem da sociedade. Total. É o dia inteiro sem conversar e sem ser olhado, né? Tudo bom? Como é que você está? Né? Tipo, eu existo. Exato. O nome, né? Quando a gente pergunta o nome e a gente chama pelo nome, é engraçado quando a gente volta e chama pelo nome. Aí a pessoa fica... Na comunidade a gente vê as crianças, né? Quando a gente chama, Sofia, você sabe meu nome? Né? Então, assim, elas se sentem vistas. E aí a gente foi percebendo, então não é o cobertor. O cobertor, de fato, ele é importantíssimo, mas não é o cobertor. Então, a gente começou a entender o que é. Então, é o kit de higiene, então é um tempo a mais pra gente conversar. Então, o que é? A gente foi mudando a forma de entrega, né? Foi acrescentando, na verdade, outras coisas. E aí foi acontecendo. Não era pra ser uma ONG, não era... A ideia era fazer naquele inverno. E aí, quando acabou o inverno, sobrou dinheiro, né? Bons tempos, sobrava dinheiro. E aí, a gente falou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente fez um café da tarde num abrigo de idosos, né? De mulheres, de idosas. Que foi muito bonito, mas mexeu muito comigo, tanto que a gente fez acho que só 2 vezes, e hoje eu falo, quem quiser fazer, pode fazer, eu acho incrível, acho super importante, mas eu não dou conta. E eu acho importante a gente reconhecer também aonde a gente... Dá pé ou não. Dá pra ir. Ali, pra mim, era muito difícil. E aí, fizemos esse café, a gente postava, né, pra prestar contas, né, e aí as pessoas achavam legal e aí doavam mais. E aí a gente começou... Ia sobrando, né? Então, o que a gente vai fazer mais? Então, de uma forma muito natural... Criou-se o grupo e virou hoje o que de fato é uma ONG. Você falando, fiquei até com uma curiosidade, me veio isso agora. Eu não sei se você já pensou sobre isso. O que te impactou como pessoa nesse primeiro momento? Sabe aquela queda de véu, assim? Uhum. Porque eu imagino que a gente sai achando que vai simplesmente ajudar o outro, mas Sim. tá tendo uma cura ali, muito provavelmente. Sim. A Maíra, como mulher, vendo aquela situação, teve alguma coisa que, tipo, nossa, foi mais uma caída de véu aqui, me expandiu essa minha consciência? Acho que a primeira coisa que a gente aprende é como a gente reclama à toa, né? Que meu marido não ouça, né? Porque... será usado contra você. A gente vai continua gravar reclamando. aqui, ó. A gente Lembra disso aqui? continua, Mas... Cara, é tanta bobeira e tanta coisa, assim. A galera, às vezes, não tem nada. E eles, sabe... Nossa, eles contam cada histórias, assim, que a gente fica, meu Deus. E você pensar, uma pessoa chega a morrer de frio, cara, a gente tá errando muito como sociedade. Nós estamos na cidade mais rica e a pessoa tá morrendo de frio. A pessoa tá ali do seu lado. A gente recebe, às vezes, mensagens, né, de, sei lá, alguém que tá na Zona Sul. Eu queria doar uma cesta básica. Primeiro, eu fico feliz a pessoa na Zona Sul conhecer o nosso trabalho, né? Então, hoje com a internet, a gente tem essa possibilidade. Ela fala, eu queria doar para vocês. Eu falo, dá uma volta no seu quarteirão, que com certeza você vai encontrar um catador. O cara passa o dia todo catando lixo, que a gente acha que ele tem essa obrigação também, né? Que aí é outra coisa. Mas entrega pra ele. Dá uma volta no seu quarteirão, vê se não tem alguém ali na esquina da sua casa. Né? Na esquina da sua casa. Cara, no Tatuapé, se você der uma volta agora, você vai encontrar pelo menos em 10 minutos uns 15 catadores. É muita gente. Então, a gente vê que os nossos problemas... Não é para diminuir os nossos problemas, né? Mas a gente enxergar que tem coisa que a gente não precisa reclamar, né? E a gente pode fazer muito pelo outro. O Bauman fala isso, né? Estamos sofrendo de cegueira moral, né? Ele tem essa... E aí você falou, estamos falhando enquanto sociedade e estamos falhando enquanto indivíduos também. Porque... Por que não pode ser um dia a gente? Sim. Sim. Por que isso não pode acontecer com um de nós, só com outro? Tem uma coisa que eu acho que é bem próxima da nossa realidade, que as pessoas não pensam, que são os refugiados do clima, né? Hoje já se usa esse termo, ele ainda não é tão divulgado, mas daqui a pouco vai ser, porque a gente tá vendo aí. Então, se a gente abrir os jornais, hoje a gente vê no Nepal uma coisa horrorosa que tá acontecendo, com as enchentes e tudo mais. A gente viu no Rio Grande do Sul. As pessoas estão até agora sem casa. Ninguém mais fala do Rio Grande do Sul. O trabalho está acontecendo lá, tem ONGs sérias que estão atuando lá. Então, assim, nós podemos claramente ser os próximos. E a gente não está nem pensando nisso, tá achando que não acontece. Não vai acontecer, né? Comigo não. Eu tô aqui, eu tô em São Paulo, comigo não vai acontecer. E isso está bem próximo, assim. Tem uma previsão que agora eu não vou lembrar o número, mas é um número assustador da quantidade de pessoas refugiadas pelo clima que vai ter daqui 10, 15 anos.
Então, é bem pensar isso. Talvez a gente pensar que a gente pode se tornar uma pessoa em situação de rua é muito distante da nossa realidade, né? Mas talvez um refugiado, não. E esse a gente está extrapolando o limite, mas a gente está falando de um país que tem, as últimas pesquisas dão aí 30 milhões de pessoas pobres ou na linha da pobreza, vivendo ali de uma situação bastante precária. Gente, é muita gente. Tem países que não têm 30 milhões de pessoas vivendo abaixo do nada. Se você for ver isso em valores, dá acho que R$6,25 por dia por família de renda. Você tem noção? Não, a gente não tem noção. Por mais que a gente não fale, a gente não tem noção de como é viver com tão pouco. E pelo que a gente vê no Anjos, você também tem esse trabalho dentro das comunidades. Não só pelo morador de rua, mas dentro da comunidade, é isso? Na pandemia a gente reforçou mais esse lado, porque é isso, né? Na pandemia, quem estava na comunidade, se você não consegue segurar ali minimamente quem está na comunidade, o próximo passo é rua. Então tinham famílias inteiras na rua, né? A gente já fazia um trabalho na comunidade mais superficialmente, que é a comunidade que a gente atua hoje, mas agora a gente vai mensalmente, leva serviços como médico, dentista, veterinário. Então, hoje a gente faz um outro trabalho. Mas a gente percebeu, assim, tem que fazer um trabalho aqui, senão a população de rua vai aumentar cada vez mais. E às vezes a gente também tem as famílias cadastradas, né? E aí, até que você falou, né, em relação ao valor... Um dia eu me peguei assim, falei, gente, que bizarro isso. Eu tava com a lista das pessoas, né? E aí eles preenchem um questionário, assim, né? Pra gente ter ideia de quantas pessoas, se tem alguma criança que tem alguma necessidade especial, ou adulto também, enfim. E aí a gente coloca a renda familiar. Às vezes a pessoa coloca, alguns não. E aí a gente vai indo. Então essa renda familiar de R$600, R$1.200. Aí você pensa, não, R$1.200, então... Tira, vai, porque a gente tem que escolher. É péssimo isso, tem que escolher. Pra quem não vai. Não, isso aí já me levou à loucura, né? Então você tem que R$1.200. Aí eu falo, gente, a gente tá achando que a pessoa que tem R$1.200, ela. Ela não vai entrar nessa lista, porque tem outras piores. Tem 8, 9 pessoas na casa dela e a renda é R$1.200. E aí você vê que tem outras que estão na mesma situação, então R$600, R$400, tipo, só o Bolsa Família, ou enfim, essa, sabe, assim, eu falo, cara, a gente tem que tirar uma pessoa que ganha R$1.200, achando que, né, olha, entre todas essas, ela é a melhorzinha. É muito baixa a régua, sabe? E tem um estudo também, que agora eu não vou lembrar exatamente o número, podia até ter anotado, mas da quantidade de crianças hoje, que saiu recentemente, inclusive, que não conseguem fazer as 3 refeições, né, que crianças e adultos, né, mas tinha esse foco nas crianças até 5 anos, que a insegurança alimentar. Então, como que cresce, né, uma criança dessa? Como que ela se desenvolve? Acho que ainda nessa linha de raciocínio do que a gente estava conversando anteriormente, a gente tem, para quem não tem contato com essa realidade, pensa que um morador de rua está ali porque ele era um drogado dentro de casa, ou porque era uma pessoa com... uma saúde mental prejudicada e fugiu e a família não achou. Você pode trazer pra gente seu ponto de vista de como se é esse caminho até alguém morar na rua? Olha, são vários, né? É aquilo, cada indivíduo tem a sua história, né? A gente tem as porcentagens, por exemplo, 44% briga familiar, né? 33, 28, agora não vou ter o número exato, mas enfim, com problemas com drogas e álcool. Então, assim, a gente consegue ver essa porcentagem, mas, por exemplo, dentro de brigas familiares, a gente não consegue saber exatamente destrinchar o que leva, né? Mas a gente vê, conversando com eles, que tem muita gente que, por exemplo, um pai de família que teve até problemas com drogas, às vezes ele nem tem mais, tá? Mas ele tem vergonha de voltar para casa. Ou ele não consegue prover a família e ele tem vergonha. Então, ele prefere ficar na rua. Muitos idosos, quando a gente encontra... mas a gente conversa, né? E o senhor tem filhos, né? Você tá sozinho, você tem contato com a sua família, né? E aí fala, eu tenho os filhos, meus filhos já são casados e tal, mas eles têm a vida deles, eu não quero dar problema. Então, eles têm essa vergonha, eles não querem ser um peso para essas pessoas, né? E aí, claro, tem o problema de uso de droga, de álcool, tem a droga aí da família K, né? Que chegou e é bizarro o que a gente vê na rua hoje, assim. A galera, né? se passa, a galera fica meio zumbizão, assim, né?
vocês já devem ter visto em algum momento, a pessoa fica meio congelada, assim, é um negócio assustador. A gente viu muito isso dentro das comunidades e na rua também. Então, claro que tem essa questão de droga, mas tem gente também que tem essas questões mentais. Tem de um tudo. Não é tudo vagabundo, não é todo mundo que podia estar trabalhando, né? A gente tem um senhor que a gente acompanha, né? Que é o seu Milton. Todo mês a gente visita ele, e ele fazia parte da nossa rota. Então, a gente encontrava, conversava, né? Dava os kits, enfim. A gente vai criando um vínculo ali na medida que dá, porque a gente encontra muitas vezes as mesmas pessoas. Então, isso nos permite criar um vínculo, né? E aí, ele passou mal uma vez, uma voluntária foi com ele para o hospital. Quando a gente pode, a gente fica no atendimento, porque a gente sabe também que, infelizmente, eles não são bem atendidos, né? Então, tem essa questão. Às vezes, negam o atendimento porque não tem documento ou porque tá alcoolizado, né? E se tem uma pessoa do lado, eles atendem, né? Porque é lei, eles precisam atender. E aí, ele passou mal depois, no final do ano, o hospital ligou para essa voluntária falando que ele tinha tido alta, achou que ele era da família, né? Que ela era da família. E aí, a gente explicou que a gente era uma ONG e tal, que não éramos da família, que a gente poderia pegar ele do hospital, era o Hospital Tatuapé, e atravessar a rua e deixar ele na casa dele, que era a rua. Eu falei pra ela, a gente não tem por que buscá-lo pra atravessar a rua, né? Ele não tem uma casa. E aí, conversando com ele, ele aceitou fazer o tratamento. Então, a gente levou ele, ficou 8 meses internado na clínica de reabilitação, e depois foi pra uma casa de acolhimento, né, de pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade, e hoje ele tá lá, já faz mais de 2 anos que ele tá fora das ruas, a gente visita ele todos os meses, liga toda semana, então, assim, é um vínculo mesmo. Ganhou uma família. Uma família. Ele vê, ele chora, assim, ele é ótimo. Ele fica super emocionado, fica preocupado quando a gente não liga, mas, assim, é um trabalho que demanda tempo. Né? Você imagina você visitar uma pessoa todos os meses? Como que é com a sua família? Eu não vejo minha família todo mês, dependendo, né? Primos e tios, assim. Então, você ter o compromisso, isso requer muito trabalho e principalmente essa confiança dele com a gente também para que haja transformação. Então, não é uma coisa simples. Então, são vários motivos. E aí, eu entrei em contato, já ia fugindo da coisa. Eu entrei em contato com a família para tentar, né? Olha, localizamos ele aqui. Na verdade, a irmã procurou achando que ele tinha falecido. Alguém contou pra ela. Ele falou, não, ele não faleceu, tá aqui, explicamos. E ela não quis saber dele, falou que ele era extremamente violento e que ela não queria mais saber. A família inteira não queria saber, que não era pra ligar pra mãe, que não era pra ligar pra ninguém. E a gente respeita, porque ele possivelmente era, sim, violento. A gente não pode, né, negar esse histórico. Mas hoje a gente vê que ele tem uma questão mental, né, um transtorno que não foi olhado, né, muito provavelmente por falta de informação. Então, hoje ele é uma pessoa medicada, ele faz acompanhamento, ele é outra pessoa, né? A família poderia, de repente, vamos ver como tá, mas a gente entende super também a família que não quer mais isso, sabe? Já passou, tem um trauma ali também, né? Então, tem várias situações que fazem a pessoa ir pra rua. E quanto mais tempo ela passa, mais difícil é de sair, né? E você tem essa sensação de que essa pessoa, ela já venha de uma comunidade ali ou não? É de qualquer classe social? Vocês têm esses dados? Geralmente já é de uma comunidade, mas já é uma pessoa que já estava em vulnerabilidade, né? A maior parte, sim. Né? Claro que tem, aí, por exemplo, na Cracolândia, que não são pessoas em situação de rua, aí a gente consegue ver de tudo. Mas em situação de rua, geralmente já são pessoas mais vulneráveis. Mas tem gente que a gente encontra que fala 3 línguas. A gente encontrou um rapaz que trabalhou na Federação Brasileira, não sei o que, ele contava dos esportes, que ele ia com as ligas dos esportes, também falava 2, 3 línguas. Aí tem gente muito inteligente na rua, muito. A gente não tem nem noção, assim. É por isso que eu falo, tem que ir, sabe? Tem que ir, tem que conversar. Que você fala, caramba, o que essa pessoa tá fazendo na rua, né? A gente tem uma senhorinha também que a gente fica super curiosa, digamos assim, né? E a gente tenta conversar com ela, tal, até pra tentar entender. Ela parece que tem casa, não sei se também se ela se confunde, mas é uma japonesa, assim, ela é toda arrumadinha, sabe? É difícil você ver japonês em situação de rua, né? E eu não sei o que faz ela ficar ali assim, né? Ela não responde muito bem. Eu não sei se é algum transtorno, alguma coisa. Mas é uma infinidade de situações, né? O ser humano, ele é complexo, né? Você falou que a pessoa queria doar, ele era de uma região e aí procurou de vocês. Enfim, a gente falou dessa questão da invisibilidade. Mas você acredita que as pessoas também têm medo? Elas querem ajudar e talvez não saibam como? Ou têm um preconceito? Total. E esse medo, ele é real? Essas pessoas vão te atacar se você for lá? Às vezes a pessoa acha isso, né? Como é que eu vou chegar? Como é que eu chego?
Como é que às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Sim, tem muita gente que tem medo, até quando vai com a gente, tem gente que não quer descer do carro, quer olhar mais de longe, né? E a gente deixa a pessoa à vontade. Às vezes ela precisa ir 1, 2 vezes para conseguir descer do carro, conseguir atender. Pode acontecer problema, claro. A gente, nesses 11 anos, tivemos pouquíssimos problemas, né? E aí é só também você, enfim, tomar um pouco mais de cuidado. A gente sempre passa as orientações. Mas eu vou te dizer que se alguém quer fazer uma doação, eu iria dizer, vai sem medo. Porque é muito difícil se você aborda a pessoa de uma forma respeitosa, que ela se volte contra você. Sabe? É muito difícil. Mesmo as pessoas, quando elas estão muito alcoolizadas, às vezes quando a gente está chegando em um lugar onde tem as pessoas alcoolizadas, às vezes eles estão sem camisa. E aí um fala pro outro, a doação chegando aí, põe a camisa, ó, as meninas. Assim, um respeito que a gente não vê caminhando na rua, né? Então, assim, são muito respeitosos. Claro que, eventualmente, um ou outro, né, se excede, mas raramente. Eu tenho uma experiência, algumas vezes já fui como voluntária, e é muito, muito incrível como muda o nosso olhar sobre quem está em situação de rua. Essa minha pergunta veio daí, porque você vai esperando uma coisa, chega lá você encontra outra realidade, parece que desperta a humanidade realmente. Porque se você está passando dentro de um carro e vê a pessoa numa situação de repente, está pedindo no farol, você se sente ameaçado. Então, às vezes a gente confunde essa ameaça da cidade grande, das pessoas que estão em situação de rua, né? Mas quando você vai para a doação é uma outra abordagem, né? E outra coisa que eu sinto que quando a gente vai com o Anjos, existe uma diferença de fazer sozinho. Porque vocês têm uma certa experiência em como abordar. Quem está sozinho nisso não faz ideia, né, de como caminhar. Você podia falar um pouco de dar algumas orientações, né? Sempre tem ali uma reunião antes de sair para ação. Tem alguma coisa que você acha importante que a gente pode passar para quem está assistindo? Olha, eu acho importante estar em grupo, né? Seja o Anjos ou em outros. Acho que é um bom caminho para quem quer fazer trabalho social, mesmo que depois queira fazer. A gente tem voluntários que começam no Anjos, depois criam sua própria organização, coletivo. Acho importante estar em grupo justamente porque, primeiro, a gente hoje já percebe que eles identificam, a gente sai de colete ou camiseta, né? Eles identificam que você é de uma organização e muitas vezes eles já conhecem, então isso também ajuda bastante. Chegar de forma respeitosa, que é o que a gente sempre pede para os voluntários, né? E tirar essa coisa de que a pessoa tem que aceitar a doação, porque às vezes ela não quer, né? Tem que falar, não, mas toma, mas você vai ficar com fome, mas você isso, mas... Gente, ela não quer, tudo bem, vamos respeitar. Às vezes ela não tá no momento que ela quer, ela tá no momento dela. Então, ter uma abordagem respeitosa. Se você vai também, vai aberto à experiência, né? Então, claro, com esse certo cuidado, mas escuta o que as pessoas estão falando para que você consiga, né, acessar mesmo. Se você só olhou, só teve esse olhar como humanidade, porque você se permitiu também, né? E aí você consegue conhecer cada pessoa. Não vá para lugares, por exemplo, o Anjos, ele tem o foco de atender pessoas que estão sozinhas, né? Mais que estão sozinhas. Claro que a gente atende, por exemplo, nas barracas, às vezes tem 10 pessoas, né? Uma barraca do lado da outra. Mas a gente não vai, por exemplo, na Praça da Sé, porque a gente entende que lá eles estão sendo atendidos por outras organizações, né? Então, se você vai sozinho, não me vai para a Praça da Sé, né? Principalmente se você não tem a mínima noção. Porque aí não é que eles são perigosos, mas se você vai chegar lá com 100 marmitas na Praça da Sé, você vai ser engolido, né? Você tem que, né? Olha, vamos lá. Geralmente eles até fazem fila e tudo mais, mas você tem que levar para todo mundo, né? Porque não dá para você chegar num lugar onde tem, sei lá, 600 pessoas com 100 marmita, né? Vai numa comunidade com 600 pessoas e leva 100. Como é que você faz com o resto? Né? Então, isso é uma coisa. É pensar onde que você vai atender. Qual que vai ser o seu foco, né? O que essas pessoas precisam? Será que ali já tem gente atuando ou não? Também que isso é uma coisa importante. A gente vê hoje muito desperdício de comida. E a gente viu isso crescer na pandemia, quando todo mundo ficou mais solidário. Né? A pandemia foi... A gente achou que aí sim a humanidade agora vai. Agora todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Passou a pandemia, acabou. Né? As doações, assim, que na pandemia, que era uma época difícil, né? Porque todo mundo sem dinheiro, incerto, a gente não sabe o que vai fazer. As pessoas doavam.
Aí, quando as coisas começaram a melhorar, acabou. Cada um no seu, todo mundo fazendo as coisas. Então, a gente achou que ia melhorar, mas não melhorou. Então, eu acho que você tem que conhecer, buscar grupos perto da sua região. Procura grupos e vai junto, assim. Mas não é nada como a gente pensa. Eu tenho mais medo de andar em São Paulo. E eu também, às vezes, chego a fechar o vidro. Não é porque, eu atendo a população de rua que eu não fecho. Eu também tenho medo. Eu, como mulher, ali me sinto vulnerável. E a entrega eu acho infinitamente mais tranquilo do que andar em São Paulo, de carro com o vidro aberto, por exemplo. Mas ou a mesmo Maíra, fechado, né? Maíra, ela anda com... A Maíra é assim, ó, não é que ela vai pra ação. Não, ela é a ação, entendeu? Então, tudo tem no carro dela e para qualquer lugar que ela está andando, independente de onde ela estiver indo, do que ela estiver fazendo, se ela vê, ela vai parar e fazer. Ela é uma ação ambulante. Mas isso é muito interessante, porque talvez a gente possa expandir isso. Imagina se todo mundo fizer. Eu vou andar com alguma coisa aqui que eu possa ajudar. Olha a diferença que a gente faz. A gente, às vezes, acha... Nem todo mundo vai conseguir abrir uma ONG. Sim. Né? Nem recomendo, viu? Olha... Mas é o mínimo. E é essa consciência de que coisas que eu faço, às vezes, na minha casa, no meu dia a dia, faz a diferença. Não só para o morador de rua, mas pro planeta no sentido em geral. E é isso que a gente está tentando chamar a atenção aqui. A gente está falando de um caso extremo, morador de rua. Mas o ideal seria que as pessoas nem chegassem lá, como ela disse. Eu preciso atuar antes... Porque senão aquelas pessoas que estão na comunidade serão mais moradores de rua. E isso não só perde o morador de rua, isso perde todo mundo. Perde a cidade, perde a família, enfim, você fica com medo de andar. Sim. Isso impacta em várias questões. É esse olhar holístico do todo. Não é, o morador de rua, dane-se ele. Isso há um impacto geral ali. Então é pensar, tá bom, se eu não for no morador de rua, como que eu posso fazer então dentro de uma comunidade ou sei lá, em qualquer outra forma, para que não vire isso? Porque não é só um problema do Estado, é um problema do Estado, porque a gente tem uma Constituição Federal que, em tese, é linda e vai dizer... Maravilhosa. Né, maravilhosa. Você lê, você chora. Todo mundo tem direito à moradia, e alimentação e saúde. Dignidade da pessoa. Você lê o artigo 5º, você fala, todo mundo é digno da pessoa humana. Né? E o alimento, a moradia, a saúde, a educação, o Estado, serviço social. Nossa, maravilha, que lindo. Mas e aí? A teoria é maravilhosa. A teoria é maravilhosa. Teve uma ação que a gente fez, que foi no inverno, porque tem essa coisa, né, do olhar ficar mais voltado para as pessoas em situação de rua, né? Por conta das notícias das pessoas que chegam a falecer. E é incrível, assim, né? A campanha de inverno, ela começa para a sociedade, digamos assim, a partir da primeira pessoa que morre. Então, assim, aí dá um boom de doação, sabe? Enquanto elas não morrem, tá tudo bem. Ninguém vê. Aí quando morre, então, se tem um ano que não vai morrer ninguém, a doação fraquíssima. Esse ano que a gente não teve inverno, foi uma coisa bagunçada de inverno, né? Baixíssima a doação. Então, assim, a gente não quer que aquela pessoa morra, mas também não precisa de muito, tá? Não precisa de muito. E aí, no inverno, a gente fez uma campanha que a gente entregava uma sacolinha. Não sei se você chegou a ver, acho que talvez você até estava no Anjos. Uma sacolinha que tinha um moletom, uma bolacha, água, meia, sabonete. Acho que era isso. Dentro de aquelas sacochilas, né? E aí a gente deixou em alguns pontos parceiros. Então, um dos pontos, por exemplo, era a Decathlon do Anália Franco. Então, a pessoa ela ia lá, ela pegava essa sacolinha e deixava no carro dela. Quando ela encontrasse, né? Porque às vezes a gente encontra alguém e não tem nada. Igual a Joyce falou, no meu carro já fica algumas coisas lá, né? Mas às vezes a gente não tem nada dentro do carro. Dá exemplos de coisas que a gente pode deixar dentro do carro. Por exemplo, bolacha, né? Porque às vezes fala, não vou dar dinheiro no farol. Porque ele vai comprar bebida. Ou droga. Ou droga, né? Então, deixa uma bolacha, deixa uma água. No calor, a gente incentiva muitas pessoas a deixarem água no carro. Eu congelo a garrafinha de água, né? Porque a gente não sabe quanto tempo também vai... Geralmente encontra rápido, né? Mas, enfim, dá um tempo de chegar geladinho e você oferece. Então, a gente fez essa mochila emergencial, mas a ideia não era que, assim, claro, primeiro que mais pessoas fossem atendidas. Mas era também para trazer o olhar daquela pessoa para a pessoa em situação de rua. Porque quando eu tenho algo para oferecer, eu tô de olho. Porque eu quero entregar aquilo.
né? E aí também parte um pouquinho do nosso ego, né? Daquela sensação de eu entreguei, eu sou bom, eu sou caridoso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas é isso, né? Mas aí você traz o olhar. Então, eu tô olhando. Se eu tô, sei lá, no celular, ou ouvindo um rádio, ou pensando no que eu tenho que fazer quando eu chegar na minha casa, eu passei por um monte de pessoas em situação de rua e eu nem olhei. Se eu tenho uma coisa no carro para entregar, eu tô procurando. E aí eu começo a perceber a quantidade de pessoa que tá ali que eu não olho. Então, essa ação tinha um lance de despertar esse olhar das pessoas para as pessoas em situação de rua, né? Da sociedade para essas pessoas. Então, seria ótimo se alguém patrocinasse para que isso, sabe, fosse mais. A gente não conseguiu fazer em grande escala, mas você vê que gera isso. A pessoa olha e fala, então é bom. E aí, a partir disso, muitas pessoas começaram a levar coisas no carro. Então, porque você não precisa esperar, você não precisa pegar o negócio pronto, né? Você pode fazer com o que você tem em casa. Leva um pacote de arroz, um pacote de feijão, você encontra uma pessoa geralmente tem aquelas placas, né? Estou com fome, ou enfim, entrega para ela. Você não vai entregar dinheiro. Mas a pessoa ela pode vender. Cara, aí é um problema Aí é uma dela. outra questão. Aí é um problema porque dela, o não é ICI, seu. o ICI, aí você não faz nada. Não vai fazer nada. Achei bastante interessante, porque eu tava pensando nessa questão da higiene, e aí tem a questão da mulher, que deve ser muito mais complicado ainda para uma mulher nessa situação. Então, sei lá, um absorvente, você pode, de repente, entregar, não sei, tô te perguntando, não sei como funciona. Um sutiã, uma calcinha, não sei. Porque se pro homem é difícil, me parece que pra mulher, nessa situação, deve ser... A gente não tem banheiro na rua, não tem... Como que isso funciona? A gente entrega, nas nossas ações, acho que, sei lá, 3% são mulheres, assim, é bem baixo, talvez até mais baixo que isso, tá? Nas comunidades, sim, tem bastante. E a gente leva absorvente, tanto nas comunidades quanto nas nossas entregas e lenço umedecido, para quem tá na rua, principalmente. Porque é isso, não tem... Olha a dica, entende? Lenço umedecido, porque não tem água, não tem, vai limpar, não tem banheiro, vai aonde, como é que faz? E assim, eu participo de um grupo que chama Na Rua Somos Um, que é uma união de coletivos que atuam nas ruas e nas comunidades, justamente pra gente trocar, pra gente se fortalecer, pra gente cobrar governo e tudo mais. E aí você vai vendo as experiências dos outros e cada história que você fala, meu Deus, né? E a gente presencia muita coisa e escuta muita coisa. Então, mulher que recebeu o lanche e aí tirou a casca do lanche, comeu só uma parte. Você não gosta da casca? Não, eu gosto, é que eu vou usar depois porque eu tô menstruada. Então, ela usava a casca, o miolo, não me recordo, como absorvente. Retalhos, né, de pano, enfim. É de um tudo. Aí você fala, você já imaginou, cara? É tão incômodo você tá na menstruada, você chega em casa, quer tomar um banho, né, e tal, e não ter isso. Você não tem nenhuma roupa para trocar, né? Então, a gente leva calcinha também, leva cueca também pros homens, né? E o absorvente, hoje, ele é um direito conquistado, né? As pessoas podem tirar de graça, mas eles não sabem também. Ou então, eles têm que preencher um formulário, que geralmente é no celular, dá um link. Eles não sabem fazer isso, né? Tem que ter alguém que auxilia, né? Tem que ter alguém que vai lá e fala, vamos, você tem que fazer assim, você tem que ir em tal lugar, né? Não é todo mundo que consegue. Então, porque tem muito disso, de, não vou mais doar absorvente também, porque, o governo não dá? Sim, gente, mas assim, não é todo mundo que consegue. Até chegar nessa fase. Isso, também tem que estar disponível, tem tudo aquilo também, né? Mas isso, você é morador de rua, mas em comunidade, você também observa essa dificuldade? Muito, muito. A gente leva nas comunidades. Essa comunidade particular que a gente atende, mas deve ser a realidade de muitas, né? Não tem saneamento básico. Então, assim, não tem banheiro. Dentro da comunidade tem umas gambiarras ali. Alguns têm chuveiro, outros têm um cano que sai água, mas... não tem. Então, como é que faz a higienização? É um esgoto a céu aberto, onde as crianças brincam ali. Elas têm muito problema de pele, muito problema de verme, entendeu? Então, assim, é um negócio que é muito distante da nossa realidade, muito. E aí a gente não tem noção, entendeu? A gente acha que, por exemplo, ainda tem gente que hoje que acha que a mulher engravida porque ela quer, ou, enfim, você acha que uma mulher de 13 anos não sabe o que está fazendo? Não, muitas vezes não. Tem muitas que sabem, mas muitas não, elas não têm com quem conversar, não tiveram uma educação, entendeu? De novo, porque a gente tá dentro da nossa bolha, que acha que tem o celular, a internet, o 3G, e aqui você acessa tudo. É isso. Mas você já parou pra pensar que uma pessoa que tá lá em cima do morro, pode ser que ela não tenha nem o celular, nem o 3G, nem condições, e nem educação, eu não sei como que é a leitura, ou enfim, uma série de coisas. Porque o poço também dá a questão da camisinha. Sim. Você também tem, mas... Eles têm vergonha também, né? Tem esse lance também, né? Deles terem vergonha de buscar algumas coisas,
né? De buscar camisinhas, certo tabu, sabe? De pegar, eles têm vergonha. Até você pode ver, né? Na farmácia, eu evito sacolar ao máximo, né? Pela questão da sustentabilidade. Então, às vezes, vou na farmácia. Se eu vou comprar um absorvente, alguma coisa assim, eu falo, não precisa da sacola. A pessoa fala, não, mas você vai levar assim? Ué, gente, o que tem? É um pacote de absorvente, né? O que tem de mais? Então, assim, e isso passa, e você vê, quando a gente tá na rua, a gente até orienta, né? Quando for oferecer cueca, a não ser as pessoas que a gente sabe, que estão mais abertas, a gente oferece. Mas senão a gente pede para algum voluntário homem oferecer, e absorvente pra mulher a mesma coisa. Porque às vezes elas têm vergonha de pedir a calcinha. Ah, você tem uma calcinha? Vem sempre assim, sabe? Você tem a calcinha, um absorvente? Então, tem várias questões que não dá pra gente falar, né? Ah, então tem absorvente, não vamos dar. Ou então, não dá pra gente colocar todo mundo na mesma, porque não é assim que funciona. E assim, né, mas do lado de cada bolha, a gente está acostumado a ver pessoas que querem fazer doações, olham assim, e aí elas usam um pouco a doação como descarte, né? Qual que é a sua experiência com isso? Eu vou até beber uma água. Tá aí o Rio Grande do Sul pra mostrar, né? Exato. Uma coisa... Tá aí uma coisa que mexe com a minha evolução espiritual, né? E eu sempre penso, assim, eu tento pensar, né? Quando acontece qualquer situação, eu falo, cada um tem o seu momento de despertar, né? Cada um tem seu momento de evoluir, de olhar para uma questão, mas tem coisas que me tiram muito do sério, assim. E aí, óbvio, eu tento voltar e pensar como que eu posso colaborar para que essas pessoas, né? Para que eu não mate ninguém. Para que eu não surte aqui, mas eu tento entender. Hoje, tá, isso é hoje também, não foi sempre assim, não. Mas hoje eu tento entender, pô, vamos supor, se a Joyce me doou isso e não serve, será que é falta de noção? Será que é falta de informação, de interesse? Do que é? Então, eu vou acreditar que é falta de informação. E aí, eu vou informar, né? Vou tentar usar as redes sociais e os meus contatos ali, né? Pra falar, olha, isso aqui não é bacana. Porque acho que a gente repetiu muito, durante muito tempo, a frase de que pra quem não tem nada, qualquer coisa serve. Né? E para quem não tem nada, qualquer coisa não serve, né? A Mariana Serra, que faz parte da Voluntária, ela fala, qualquer ajuda não é ajuda. E é isso. Não adianta você doar qualquer coisa. A gente recebe coisas assim que você fala, é mentira. É mentira. A gente já recebeu cueca de sex shop, aquelas de elefantinho, porque é muito útil na rua, né? Principalmente no inverno, porque a gente faz as arrecadações no inverno, tá? Então, a gente recebe desde biquíni no inverno a cuecas eróticas, enfim, lingeries e muita roupa suja, muita roupa rasgada. E às vezes, é só um rasgo, né? A pessoa costura ali, dá pra usar. Então, costura. Então, costura. Porque você imagina assim, a pessoa que tá em situação de rua, ela não tem como lavar e não tem como costurar. Então, minimamente, você tem que mandar o negócio direito. Quem tá na ONG já tá ali, gente, fazendo o que dá, o que é possível, sabe? Manda certo, porque você já imaginou? A gente tem quase 16 mil seguidores, né? A gente sabe que, obviamente, é uma parcela pequena que se engaja ali. Mas mesmo as pessoas que se engajam, se todo mundo doar 2 sacos de roupa desse jeito, não tem como. A gente não tem voluntário para triar. E aí tem um segundo problema, né? Que é o descarte. A partir do momento que ele tá comigo, ele é minha responsabilidade. Então, quando eu vou descartar isso, eu não posso simplesmente colocar no lixo. Eu, Maíra, Anjos da Leste, que nós temos uma preocupação ambiental, né? Eu não posso fazer isso, né? Ninguém deveria fazer isso, mas a gente sabe o que acontece. Então, eu vou ter que procurar um lugar que tenha uma iniciativa, que receba roupas de descartes que vão fazer o descarte correto. Só que aí é muito mais fácil eu fazer como Maíra, pessoa física, meu guarda-roupa, do que eu chegar lá com 10 sacos. Ninguém vai querer receber, porque isso custa. Né? Então, a gente agora fez uma parceria com um pessoal que recebe sapatos, né, para descartes, e tem um custo, óbvio, né? E aí, quando eu passo para a pessoa fala, olha, eu tenho um saco aqui de sapatos para doar, mas eu não sei se todos estão bons. Então, você aceita? Aí eu falo, bom, eu não tenho tempo para triar. Então, quer dizer, já pressupõe que eu tenho, né? Eu sou ONG, tô aí para isso, né? Para fazer isso aí. Aí eu vou lá, trio e sei lá, de 15, 5 não são bons. E eu falo, tudo bem, só que esses 5 eu vou ter um custo de R$1,50 por sapato. Você colabora com esse? Aí não. Poxa, tô doando ainda, ela quer ainda que eu vou pagar? Entendeu? Então, as pessoas descartam também. Na falta de informação, na falta de noção, né? Da gente ter a régua muito baixa quando é uma doação.
E de empurrar a responsabilidade pro outro. Porque tem coisa, uma havaiana quebrada. Não tem como falar que é falta de informação. O que ela acha que eu vou fazer com aquilo? Entendeu? Então, assim, é um descarte que você passa a responsabilidade pro outro. E aí eu tenho o custo, eu não ganhei a doação, eu perdi tempo e eu ainda tenho o custo de descartar isso da forma correta. Então, tem que evoluir muito. E tem gente que não gosta, né? Vocês não recebem roupas usadas? Tipo, nossa, que ONG exigente, né? E aí a gente tem vontade muito, assim, de fazer uma experiência mesmo. Olha, doem roupa e venham participar da triagem. Né? Porque calcinha suja de menstruação, isso é o básico que vem. Você imagina, são coisas assim que não dá. É um desrespeito com a gente, com o voluntário, né? E com a pessoa em situação de rua, se isso chega até lá. Que a gente não chega, né? A gente descarta. Mas tem muita gente que doa assim também, direto na rua. E aí, quando eles jogam na rua, aí entra um segundo problema. Tá vendo? Eles não dão valor pra doação. Mas qual é o tipo de doação também que você tá levando? Tem isso também, né? E eles não têm onde descartar e... É outra realidade. Usou 5 dias, não tem como lavar. Uns ainda conseguem, outros não. Vai descartar. Ué. Sim. E aí, tá bom, eu ouvi esse podcast, eu ganhei consciência, eu tenho agora um pouco tô mais desperto com relação a esse assunto e eu gostaria de ser um voluntário. Eu posso ser um voluntário do Anjos, o Anjos aceita voluntários o ano todo, como que é esse processo? Tá, o Anjos aceita voluntário o ano todo. A gente tem um grupo geral dos voluntários, então eles entram e quando a gente tem ação, a gente manda o link e com as informações e tal, e a pessoa pode participar. Lá no dia a gente passa as informações e aí é muito tranquilo, não tem nada que a pessoa precisa ter grandes habilidades e tudo mais, então é muito tranquilo. Entrou no grupo, recebeu o link, às vezes o link tá até no Instagram mesmo, se inscreveu, participou. O ano todo a gente tem ação, né? A gente não trabalha só no inverno, tem ação o ano inteiro. Então, isso é importante frisar também para quem quer, às vezes, fazer um trabalho social, lembrar que não é só no Natal, né? O Natal é maravilhoso, né? Porque o Natal parece que ele é a última chance daquele ano que você tem para fazer alguma coisa. Então, se você cagou no ano, cara, o Natal vai te salvar. Você vai dar a cesta básica, sabe? Você vai fazer a sacolinha do Natal e aquilo vai ser maravilhoso. Você é incrível. Tem Parece muito que a gente disso. Tem uns booms de solidariedade, né? Dá uns 5 minutos, aí você dá aqueles picos, né? Pá, aí depois, o Natal é um. Natal é um, aí é uma enchente, é alguma coisa, frio, precisa da tragédia. Você precisa da tragédia. E aí isso é muito perigoso, porque a gente tá trabalhando nesse cenário. Eu preciso que alguém no Instagram, ou na rede social, ou na mídia, faça um estardalhaço com alguma coisa, e aí aquilo me toca, e eu faço algo. E a gente fica nesse loop da tragédia. Deixa eu pegar o seu gancho para falar uma coisa que é muito importante, que é exatamente o que você falou. Hoje, com as redes sociais, o que a gente vê muito, tá? Influenciadores fazendo aquelas coisas de... Encontrei alguém no farol. Quantos de bala você tem aí? Eu vou comprar todos. Você vai pra casa. Aí a pessoa chora, se emociona, eu filme, não sei o quê. Tem muito disso que é legal. A pessoa ser ajudada, é incrível, eu acho ótimo. Né? Mas tem muito do expor o atendido. Né? Mas se eu não mostro... Eu entendo também que quem não mostra, a gente não consegue divulgar, não consegue arrecadar. Mas tem uma linha aí, né? Entre... você gerar um conteúdo em cima das pessoas e você genuinamente ajudar. Então, esse é um ponto importante. E aí, naquela coisa do que eu posso fazer, entra muito nisso, né? O que você está consumindo? Você está consumindo essas pessoas que pegam alguém, e aí a gente tem vários casos, mas eu peguei uma pessoa em situação de rua, e aí eu fui lá no mercado, eu fiz uma compra, eu dei uma casa, eu dei não sei o quê, passou 3 meses, ela voltou para a rua... E ela é uma oportunista, ela é uma safada, ela não aproveitou a oportunidade, ela é vagabundo. Mas a pessoa, ela te pediu, como que era a saúde mental dela, ela tinha condição de manter tudo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com os conteúdos que a gente consome, porque com essa internet e essa corrida de likes, isso tem acontecido muito, né? Porque coloca o vulnerável ainda mais vulnerável. Então... A gente sempre fala no Anjos, não expõe a pessoa, a gente tira fotos, né? A gente também tem algumas orientações para quando vai tirar foto. Tem pessoas que querem sair na foto, é diferente. Mas, de um modo geral, cara, você não expõe a pessoa que ela já está vulnerável. E aí você trabalha nesse cenário. É sempre, por exemplo, se eu for na comunidade
e eu filmar e eu colocar a criança bebendo água da bacia onde a mãe dela tá lavando a louça, foi a cena que eu vi, com certeza alguém vai olhar e vai pensar, meu Deus, essa comunidade precisa de ajuda. Agora, se eu falar, não tem o mesmo impacto. Só que será que eu preciso realmente expor essa criança? Cara, eu é que tenho que evoluir como ser humano e ajudar sem precisar ver aquela situação. E a tragédia é muito isso. E aí que eu acho que entra mais ainda o nosso ego. Entendeu? Porque na tragédia, tem etapas para você se ajudar na tragédia. A gente fala isso no Anjos, quando começam a procurar a gente fala, não dou agora. A gente viu no Rio Grande do Sul, a gente viu no litoral norte, toneladas de roupas serem doadas para as pessoas que elas não tinham casa. Onde que elas vão guardar esse monte de roupa? Entendeu? Então, existem etapas. A primeira é emergencial, são os bombeiros, defesa civil. Depois precisa saber se tem água. Aí depois precisa saber onde elas vão ser abrigadas. E aí quais os itens que vão ser lá. Depois uma quantidade maior de roupa. Sabe assim, tem uma lógica. Agora, você acha que você vai ajudar pegando todo o seu guarda-roupa, e aí vem muito descarte, e tacando lá. E aí são toneladas de roupas que vão pro lixo. E aí, além de tudo, as ONGs ainda são... tá vendo? Doei, e aí deixaram tudo lá, estragou, tiveram que jogar fora. Entendeu? Então, assim, falta tanta informação e falta muito a gente se abrir para que... Qual é o tipo de ajuda que eu posso dar, mas qual é o tipo de ajuda que eles precisam. Então, quando alguém numa tragédia me pergunta como eu posso ajudar, eu falo, você tem duas formas. A primeira, você espera. Porque com certeza daqui a pouco vão precisar e não vai ter mais ninguém, que é o Rio Grande do Sul agora. Por que ninguém está ajudando agora? E a segunda, você quer ajudar? Pega uma instituição de confiança e doa dinheiro. Você me falando, me vem duas coisas. Primeiro, que foi uma discussão muito grande na época do Rio Grande do Sul, essa questão assim, eu tenho que doar, mas eu tenho que mostrar, né? Não fica aquela coisa assim, eu dou e mostro. E aí, como você diz, é uma linha tênue, porque se eu mostro, eu incentivo outras pessoas que de repente não querem fazer. Mas tem esse outro lado de tô mostrando vulnerável, enfim, é uma discussão que talvez a gente tenha que ter mesmo. Como fazer isso? E aí ouvir pessoas que trabalham com isso e que possam dizer pra gente, é dessa forma. E aí o segundo ponto que a gente sempre bate que parece muito clichê, mas é a questão da educação. Porque metade do que você me falou aqui, você me disse, é informação. É educação. Eles não sabem. Então, talvez também uma forma de ajudar dentro de uma comunidade, além de doar, como eu posso levar informação, profissionais que possam levar informação para aquelas pessoas. Sim. E não só para a comunidade. Pela sociedade que eu tô vendo. A educação, ela é a base de tudo. E é o que menos a gente vê. E aí, quando eu digo Estado, eu não tô dizendo governo X, Y sem bolinha, tá? É só olhar para o Brasil e ver que a questão da educação, ela é uma questão de sempre. E isso vem impactando no que a gente está se tornando hoje. Se a gente não mudar a educação, qual será o futuro? Porque se você olha... Eu não gosto muito desse lado pessimista. Pois é. Mas assusta, realista. Você não assusta um pouco? Sim. Quando você vê, assim, o nível dos debates, de tudo. Quando eu falo debate, não só o debate eleitoral, mas o nível do debate de tudo. A forma como a gente olha superficial pelos problemas, de uma forma simplista. A gente não tá falando de um problema aqui, gente, que é simples. Existem toneladas de camadas e frentes que a gente pode olhar isso. Porque o morador de rua, ele é, vamos dizer assim, a última etapa. Dali ele morre. Vamos dizer isso, não é isso? Mas tem todo um contexto antes que tá chegando ali. De político, da nossa consciência. E para mim, o caminho principal é eu como indivíduo. Eu como pessoa. Eu como consciência. É o que um programa como esse vem dizer para você. Cara, silencia e começa a olhar, antes de olhar pro outro, se eu dou uma coisa desta forma, como você diz, o que isso diz de mim como pessoa? Eu gostaria de receber. Essa é a primeira pergunta que a gente fala que a pessoa tem que fazer. Se eu não tivesse nada, né? Eu gostaria de receber isso. Você imagina uma pessoa do Rio Grande do Sul, que aí não eram pessoas em vulnerabilidade, né? Tinham alguns, mas eram pessoas de todas as classes. Você já imaginou? Ela perdeu tudo, cara. As lembranças que ela tem, a base dela, tudo ali. Às vezes, entes queridos, animais. E aí ela recebe uma calça manchada, uma blusa suja. Uma calcinha de menstruação. A pessoa já tá se sentindo uma merda, sabe? Pô, essa é a doação que você quer mandar mesmo? A gente recebeu... Aí teve um outro problema com a questão do Rio Grande do Sul, é que aí todo mundo só olha pra isso.
Então parece que no Brasil inteiro ninguém mais estava passando fome, frio, não tinha mais nenhuma necessidade de alimentação. Tava tudo lindo, só o Rio Grande do Sul estava precisando. Então todo mundo queria doar para lá. O que aconteceu? Lotou. Roupas foram perdidas, alimentos foram extraviados, vendidos, o que acontece. E muitas coisas ficaram paradas e estão paradas até hoje, porque ninguém fala, né? E aí agora, sim, de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá, começaram a liberar para outras ONGs. Então eu, por exemplo, fui buscar água em outra cidade, porque era para o Rio Grande do Sul, mas estava lá parada e precisava esvaziar o local, né? Então precisa tirar essa água aqui, ó. Quem que quer? Aí, você já imaginou o desperdício de dinheiro, de logística, de alguém ter doado uma água, ter levado pra lá, ter voltado, aí eu tenho que ir até outra cidade buscar isso. Cara, falta assim, é o básico, sabe? Da pessoa comunicar, planejamento, informação. E a gente tem que entender também que o terceiro setor, ele não é bagunça, né? Então, quando você vai ajudar, cara, procura uma organização que sabe o que ela tá fazendo. Né? Hoje eu vejo isso, depois de 11 anos do Anjos. E organização sérias, né? Porque a gente teve aí gente que recebeu influenciadores, recebeu 1 milhão, sei lá quanto, de 50 milhões. Sensacionalismo, né? Vende. Mas aí tem muito. Mas aí tem um outro fator também. Galera, é massa de manobra, é manada. A gente precisa parar e raciocinar. Não dá pra agir com a boiada. Abre a boiada, vai todo mundo. Cara, para. Vamos pensar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho. É um pouquinho, não precisa ser muito, não precisa ser algo que vai te dar muito trabalho. Mas se a gente só se movimenta como massa de manobra e manada, continuaremos sendo. Sabe como é massa de manobra, para você que não está entendendo esse vocabulário direito? É assim, eu tenho aqui um celular, que todo mundo tem um celular hoje na mão, e eu tenho um Instagram. Aí eu vou lá e vou curtir as coisas que eu curto, e a partir daquilo que você fala perto do seu celular hoje, você vira um número, um algoritmo. E aí, se você não se lembra que esse celular não é uma extensão sua, que você ainda tem cérebro, que você ainda é um ser humano, o que eles mandarem aqui para você vai dominar a sua vida. Isso chama massa de manobra. Ou de um político, ou de um artista, né? De uma marca, né? De uma marca. Então, você lembra que isso daqui não é você? Que você tem um cérebro, que aqui ainda existe uma humanidade. Porque não adianta nada uma alta tecnologia e você ter o último iPhone e você ter uma baixa humanidade. Porque daí você vai virar o quê? O nosso tema aqui hoje é como será o futuro? Seu futuro será viver só no virtual, só máquina? E a humanidade? Isso que a gente está falando das pessoas em situação de rua, das comunidades, eles não têm isso. Talvez eles sejam mais humanos que nós. Muitos não têm, né? E é isso. Tudo vira um número. E não são só as pessoas, né? A gente fala, em São Paulo, 80 mil pessoas em situação de rua. No Brasil, 221 mil pessoas em situação de rua. Tudo é número. Quando você vai pedir apoio também, por exemplo, uma empresa, ela quer saber o seu impacto, ela quer saber os números, o quanto você está entregando. Então, assim, o Anjos tem uma certa dificuldade nisso, porque a gente vai meio que contra a maré, né? Nossa, até como ONG vocês têm uma dificuldade. Imensa. Porque assim, Ai, quantos você entrega? Nossa prioridade no Anjos não é a quantidade que a gente entrega. E isso é o primeiro passo por onde a gente se orienta. Então, o que a gente vai fazer? É a qualidade. Se eu vou entregar 1.000, se eu for na Sé, eu entrego 1.000. E eu não tô dizendo que não é para entregar na Sé, né? Tô dizendo que cada ONG tem, né? E eu tô dizendo como as empresas geralmente olham aquilo, a maioria. Se eu for entregar 1.000 marmitas, ele vai me apoiar e ele vai falar, olha, impactei 1.000 pessoas. Só que no Anjos, por exemplo, a gente distribui hoje 225 kits completos, né? Alimentação, higiene e tudo mais. Que para uma empresa pode ser pouco. Só que eu quero entregar tudo. Se eu tô lá e já tô pouco, né? Já vou poucas vezes, assim, se você for ver a quantidade de gente que precisa e de coisa. Então, assim, eu vou entregar tudo. Eu quero entregar o lanche, eu quero entregar o chocolate quente, eu quero entregar a água, a desodorante, por exemplo, é uma dificuldade que a gente tem de conseguir doação, porque é um item um pouquinho mais caro, custa R$3. Tá?
mas ele é um item mais caro dentro dali dos outros. Então, as pessoas às vezes não doam, porque elas preferem doar, sei lá, 1.000 sabonetes ao invés de doar 30 desodorantes, entendeu? Então, assim, tem tudo isso que você... E a empresa, ela não quer, ela quer quantidade. Todo mundo vira um número. A gente vira um número que tem que apresentar para uma empresa para ter impacto. Mas só um adendo. Esse número que a empresa quer é para imposto? Não é só para imposto, né? No caso, a gente não tem a questão do imposto, mas é impacto social, né? ESG. Propaganda. Mas a propaganda de empresa tudo. tem uma parte fiscal de quanto você doa ali, você tem uma questão no imposto reduzido, tem uma história aí, gente. Tem uma história. O Anjos não se encaixa, porque você tem que se encaixar também, um monte de coisa, né? Você, como organização, você tem que ter uma série de certificados, né? E aí, obviamente, dentro desses certificados também não é uma coisa simples e nem barata de tirar, né? Mas tem uma série de certificados e também de causas, né? Que você tem que se encaixar. Então, no imposto de renda, a gente ainda não consegue fazer esse esquema, né? A gente tá para tirar essa certificação. Precisamos de 11 mil. Caramba. E aí, então tem isso para você conseguir apresentar para empresas maiores, mas desde a pequena até a grande, eles querem números. E no Anjos a gente trabalha para que nem tudo seja números. Então, até a gente está fazendo uma consultoria de comunicação e a moça falou assim: olha, a Aline, ela está sendo maravilhosa. Ela falou assim: vamos colocar quantas pessoas vocês atenderam nesse tempo. Eu falei: não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. São 11 anos atendendo. E o que a gente vê também de dados mentirosos, eu não quero cair nessa, entendeu? Eu não quero entregar 200 kits e falar que eu entreguei 400. Eu posso sair com 500 pães, certo? Cada um comeu 2. Geralmente eles pedem mais, né? Não são todos, mas geralmente para alguns a gente dá 2, porque eles estão com muita fome e tal. Então, vamos supor que cada um comeu 2, tá? Eu atendi 250 pessoas. Eu não atendi 500 pessoas. E aí, no mês seguinte, eu atendi 220 pessoas. No mês seguinte, eu atendi mais 220, certo? Eu não sou boa de matemática, mas são 440. Quando eu vou contando tudo isso, eu não posso falar que eu atendi 2.000 pessoas. Eu posso dizer que eu fiz 2.000 atendimentos. Mas as pessoas, às vezes, são as mesmas. E aí, para você ter que atender aquela empresa e chegar no impacto que elas querem, você começa meio que se vender, sabe? Então, você começa a multiplicar. Daqui a pouco, a gente tem 100 mil pessoas em situação de rua só em São Paulo, mas mesmo sendo as 80, porque as pessoas começam número, eu quero atender. Então, a pessoa, às vezes, ela fala, não quero água. Não, vai, leva também, você bebe depois. Porque a pessoa precisa entregar aquilo. A gente já presenciou gente que falou, eu quero só água. Aí, o voluntário falou assim, não, eu só posso entregar tudo. A gente estava do lado, era uma outra organização que chegou no mesmo lugar, que esse é um outro problema. Eu falei, por que será que ele só pode entregar tudo? Provavelmente porque eles têm uma meta, uma conta a bater, sabe? E a empresa também quer isso, quer foto, quer não sei o quê. Então, assim, cada vez mais se distancia da humanidade e a gente torna tudo número e tudo marketing. E aí, responsabilidade social, seja empresa ou individual, não é número, a gente está falando de vidas, de seres humanos e de pessoas. Existe a responsabilidade social da empresa que também tem uma consciência ali por trás. Mas para onde caminhamos? Essa acho que a mensagem que a gente gostaria de trazer com você aqui, para quem nos assiste, é dessa expansão mesmo. Porque, gente, nesse baile aqui, fica difícil a gente ter esperança. E não é para dizer para vocês que a gente não está esperança, muito pelo contrário. Porque essa pauta dramática e tragédia, a gente já vê aí pelo todo lugar. O que a gente está tentando dizer aqui tem gente fazendo e é possível fazer. E direito, de uma forma consciente. É possível a gente sair da nossa bolha. É possível a gente não esperar só o Estado para aquilo, que era uma coisa que a gente estava aqui debatendo, né? Sim. Qual é a mão do Estado nisso? Não é. É importante? Não é. Enfim, é trazer esse olhar para que a gente possa sair daqui hoje repensando o que eu posso contribuir minimamente com o meu vizinho, né? Com o meu amigo, com a pessoa que está passando ali na rua. É isso. Eu acho que é importante também, a gente fala muito no Anjos, que é para a pessoa, quando ela vai ser voluntária, se você não gostou da nossa ação, tenta outra. Porque você pode se identificar com uma e não se identificar com a outra, né? Sim. Não vai em um trabalho social e você não gosta, e você fala,
esse negócio de trabalho social não é para mim. Tem vários tipos de trabalhos sociais, várias causas. Eu, como citei aqui, com idosos é uma coisa que eu não tenho estrutura emocional. Talvez pela ligação que eu tenho com a minha avó, eu nem imagino uma pessoa completamente largada como eles ficam no fim da vida. Para mim é muito triste, muito mais triste do que quando eu tô lidando com crianças, que ainda tem uma coisa de pode ter um futuro bom, né? O idoso não. Então, assim, eu já sei que com o idoso não é bacana para mim, né? Não me mexe muito com o meu emocional. Então, vou fazer com o quê? Vou fazer com a população de rua. Que, óbvio que eu tenho uma empatia com eles também, mas eu dou conta do meu sentimento ali, dou conta do trabalho. Eu posso fazer com a causa animal. Então, eu posso fazer com crianças e adultos com câncer, que a gente vê bastante, ou com outras doenças, eu posso fazer. Não dá pra gente ficar sempre no discurso eu não dou conta. Isso não é pra mim. Olha, eu morro de dó, mas eu não consigo ir. Você não consegue ir aonde? Em nenhum lugar? Você não consegue fazer com nenhuma causa? Não consegue fazer nada. Nada. Você não consegue deixar uma bolacha no seu carro e entregar? Você não consegue doar 20 reais por mês para uma instituição? Né? Porque eu acho que tem que ter os dois lados também. Tem o financeiro, que é extremamente importante. As pessoas precisam entender que para uma ONG funcionar, ela precisa de dinheiro. E o dinheiro, ele é voltado também para uma parte estrutural. Acho que para qualquer coisa funcionar, a gente infelizmente, a gente tá no país, no mundo capitalista, né? Exatamente, né? Então, assim, tem esse lado. Mas tem um lado também de você se envolver, porque é aí que você consegue expandir a sua consciência. Porque enquanto eu tô aqui na minha casa, eu vou lá e dou 100 reais por mês, que é ótimo, maravilhoso, a gente agradece muito. Mas você ainda, talvez, nem todos, né? Mas ainda está distante do problema. Quando você está lá, você pode, às vezes, ajudar com outras coisas. Tá uma outra dimensão. Você pode ajudar com o seu trabalho, né? A gente, até citando o exemplo de vocês, a gente tem a tenda do Reiki na comunidade. Cara, que coisa linda que é. Eles não sabiam que era Reiki. E aí, quando a gente fez a pesquisa, uma mulher falou assim, que é o serviço que eu mais gosto, a gente tem médico, dentista, veterinário, banho, alimentação. Ela falou, o que eu mais gosto é o Reiki. Sabe? Eles não têm acesso a isso. Sim. E ela se sente ali cuidada, ela deita numa maca, com um cheirinho gostoso, sabe? Então, assim, são tantas coisas que a gente pode fazer. Na comunidade, por exemplo, é um domingo no mês, cara. Eu falo, você não tem um domingo, 4, 5, 6 horas por mês para dedicar a olhar para o próximo? Aí não tem como você reclamar que o governo não faz nada, que o fulano não faz nada. Sabe? A gente tem que puxar essa coisa da autorresponsabilidade, o que eu posso fazer. Né? Eu posso cobrar o governo e devo cobrar o governo, mas o que eu posso fazer enquanto isso não acontece? Eu vou esperar as pessoas morrerem de fome e de frio porque o governo não faz nada? Você não tem 20 reais por mês para doar para uma instituição? Porque a doação recorrente ela é importantíssima para manter uma ONG. Não é só quando acontece a tragédia. Quando acontece uma tragédia, a ONG já tem que estar com o dinheiro em caixa para ela ser rápida para ela atuar. Assim como é o inverno, o caixa do inverno ele tem que estar pronto em março. Se eu esperar o inverno começar para começar a comprar cobertor, esquece, não dá tempo. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas precisam entender que a doação recorrente é importante, você se engajar numa causa é importante. Não dá para deixar só quando tiver tragédia. E a gente vai ter cada vez mais, infelizmente. E quando acontecer, a gente tem que saber como agir. O Brasil não sabe como agir em tragédias. Tem que saber como agir. Não é doando roupa. Não é. Sabe? Tem inúmeras etapas antes. Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer. Tem que pensar que quando você é voluntário, não é assim, mas eu já tô sendo voluntário, já tô indo lá, ou então já tô doando, né? Ainda tenho que aprender? Eu ainda tenho que ter comprometimento, eu tenho que me inscrever e ir? Eu tenho que avisar quando eu não vou? Sabe assim? É muita coisa que a gente vê de voluntário que se inscreve e não aparece, não dá satisfação. Então, assim, você quer mesmo ajudar? Ou você quer, sei lá, hoje você tá sem nada pra fazer, alguma coisa te comoveu e você quer ir lá? Seu comprometimento é com o outro? Ou é com você quando você quer? Entendeu? Então, é o seu ego? Ou é a sua consciência? O que é que tá? O que você quer? No inverno, a gente vê gente que quer doar cobertor. Aí eu falo, olha, no momento a gente não tá precisando de cobertor. A gente recebeu uma doação grande, mas a gente tá precisando de bolacha. Porque, como eu disse, a gente faz a entrega completa. A pessoa não quer doar bolacha. E qual que é a diferença, gente? Eu não vou ter que entregar tudo? A pessoa não tá precisando, mas ela quer doar o cobertor. Porque é aquilo. Eu não quero que ele morra. A bolacha já é demais. Recheada? Não. Aí você tá de brincadeira, né? Eu vou doar aqui uma passatempo pra ele? Aí também não, né? E é isso que acontece. E a gente tá falando de leis aqui. Você acha que não tem leis? Falta lei? Tem muita lei? O que você acha que falta pra chegar ali?
Olha, Não no morador de rua, mas geral, na né? comunidade, na geral. Eu vou confessar que eu era zero na parte política, né? E conforme eu fui trabalhando com anjos, eu era muito assim, não gosto de política, que é o que a gente escuta muito, né? Não gosto de política. E acho que ontem eu li uma frase, com essa coisa das eleições, que eu não vou lembrar exatamente, mas você não gosta de política ou você não gosta de mexer com coisas que te favorecem? E é exatamente isso. E eu não gosto de política porque eu tenho emprego, eu tenho uma casa, eu me alimento, eu posso escolher o que eu vou comer. Então, assim, pra mim a política ela não é tão importante. Eu não tenho essa consciência de que é importante, né? Então, eu comecei agora, até por conta da ONG, nesse grupo na Rua Somos Um, a gente fez durante as eleições reuniões constantes para debater os planos dos governos, de todos, independente de partido e tudo mais. E a gente vê que tem leis, né? Mas falta muita política pública. Falta esse olhar mais individual, né? Não colocar, todo mundo então vai fazer isso, todo mundo vai fazer aquilo. Não, as pessoas têm gosto, elas têm personalidade, elas têm traumas, né? Você já imaginou na sua casa você não consegue lidar com as pessoas, você já imaginou a sociedade ali, todo mundo se fala, então agora todo mundo vai fazer isso aqui, todo mundo vai trabalhar. Tem pessoas com depressão, tem pessoas com ansiedade, né? Enfim, então assim, falta política pública, falta esse olhar humanizado e faltam que as pessoas cumpram as leis, né? Faltam que de fato o negócio funcione, né? Tá tudo muito... É um lugar desanimador, né? Trabalhar com ONG, assim, eu falo, nossa, que saudades de ser só um grupo de amigos. Né? Porque hoje eu tenho que prestar contas, é contabilidade, é seguro, é conta de água, de luz, e é tanta coisa, e a gente começa a entender o problema que você falou lá no começo da informação, né? E tem a frase, a ignorância às vezes é uma bênção, porque às vezes, desculpa, na pandemia mesmo, eu quase enlouqueci, era tanta mensagem chegando no meu celular, de gente que aí conta a história toda, passando fome, isso, aquilo, que você começa a ficar assim, meu Deus, calma, não vou dar conta. Sabe? E tem muito grupo fazendo e não dá conta. Então, falta entre os grupos também uma certa organização. Falta tirar o ego, né? Que ninguém tá aqui, eu vou doar mais, eu vou doar menos, eu vou doar ali. Falta também tirar isso. Falta o terceiro setor conseguir dialogar com o governo, né? Nossa, sim. Falta colocar em prática tantas coisas, mas a questão do ego ainda briga muito em tudo isso. Do desinteresse, né? Porque também o governo fatura com essas coisas, né? E porque também não dá voto, né? Esse tipo de não pauta dá não dá voto. Ontem a gente encontrou não é uma isso, pessoa. né? A gente fez a ação ontem no dia da eleição. E ontem o rapaz que a gente entregou, ele falou, hoje eu exerci o meu direito. Todo feliz. Ele se sentiu parte da sociedade. Ele foi lá e conseguiu votar. Mas foi um. Né? Mas assim, você via a felicidade dele, ele falou, hoje eu fui lá e exerci o meu direito. Nossa. E você falando, achei bastante interessante você dizer, poxa, eu não achava importante, não entendo a importância da política na minha vida, enfim. Eu tenho certeza que muita gente deve ter essa questão, não entendo a não importância. quero me envolver. Não quero me envolver. Mas tem uma frase que diz mais ou menos assim, o problema de quem não gosta da política é ter aqueles que gostam. Exato. Sabe por quê? Porque a política, ela impacta em tudo. Uhum. Tudo na sua vida, você gostando ou você não gostando. Tudo que você faz é político, onde você Tudo come, que você faz é político. onde você compra, tudo. Só que a gente não tem essa dimensão, porque talvez pra gente, eu, uma pessoa branca, classe média, extremamente privilegiada, né, cisgênero, héteros, assim, maravilhosa, né? Você acha que as oportunidades que eu recebo são as mesmas que alguém da periferia recebe? Será que a política vai interferir tanto? Se entrar o governo A, o governo B, vai piorar mais, piorar um pouco menos, mas na minha vida mesmo, vai impactar pouca coisa, entendeu? Agora, na vida de quem tá ali na periferia, vai impactar muito. Só que a periferia tá muito distante da galera que tá se achando classe alta, que é média também, que falta muita consciência de classe. Falta muita consciência de classe, né? Então, assim, a política, ela é necessária. Eu demorei muito para entender isso. E não é um assunto que eu gosto, claro que não. Mas como ONG, né? E eu percebi que, meu Deus, aonde tá? E quando você vai entrando um pouquinho mais a fundo, você fala... Poxa. Meu Deus, será que a gente vai dar estamos? conta aqui? E a gente está tocando essa pauta porque sabemos que esse programa ele vai ao ar aí em meio a um segundo turno e não estamos aqui para fazer apologia a partir do A, a partir do B. Gente, isso pouco importa. Votem em quem vocês acharem que tem que votar. Isso não é uma discussão aqui. A nossa discussão é trazer a consciência. Quer votar em fulano, quer votar nesse ciclano? A eleição ela não acaba com o voto, muito pelo contrário. Exercer a cidadania, ela começa com o voto, mas esse é só o primeiro ato. Independente de quem vai ser eleito ou não, aquela pessoa não vai governar
para aquela classe, para fulano, para direita, para esquerda. Ela governa para todo mundo. É isso que as pessoas não entendem quando olham para a política. Né? E a gente tem que ver quem ganhou e o conjunto de todo mundo que ganhou e cobrar todo mundo, né? Porque também uma pessoa que entrou não consegue fazer nada se as outras todas forem contra. O apoio. Né? Então, assim, a gente viu agora o cenário de 55 deputados que entraram. Vereador depois, até me confundi agora, gente. Vereador. Já ia falar o contrário. Então... E, enfim, tem uma parte que é de esquerda, direita, assim, então, não adianta. Você tem que cobrar quem tá lá para fazer... Né, o serviço que ele tem que fazer. Então, cobre. Sim, porque, e faça a sua parte. Porque o governo, ele trabalha para você, parece que não, né? Parece que eles... Parece que não, que eles estão fazendo um favor, não estão. O político tá aí para trabalhar para o povo, não é um discurso clichê, mas essa é a ideia de política. Pra quem não é para ser ídolo de ninguém. Não é para ser ídolo. É para ser seu funcionário. É para ser seu funcionário. E assim, votem em pautas, né, gente? Qual é a pauta aqui que está sendo colocada? Pauta não é fazer palanque nem dar show. Né? Qual é o projeto que aquela pessoa tem? Aquele projeto me atende a quantas pessoas? Cobre daquilo. Qual é o discurso? Saiba em quem você está votando. Porque isso vai impactar na sua vida. De uma maneira maior ou de uma maneira menor. Mas todos, no final das contas, são impactados. E a gente pode ganhar como nação ou a gente pode perder quando a gente olha para isso levianamente. E quando a gente olha para isso, e aí, de novo, a gente volta para a questão de a gente ter consciência de quem a gente é. Porque os políticos, gostem ou não, eles são os nossos reflexos. A gente não está no Brasil, em São Paulo, e isso vai doer o que eu vou dizer, né? Não é legal o que eu vou dizer, mas a verdade é, se a gente está aqui neste sistema, a gente tem uma ligação com aquilo. Mas é uma... Tem, porque não existe nada separado. Algo em mim conversa com esse lugar que eu estou falando e olhando, que horror. Não é doído? Então, que parte em mim esses caras estão só projetando? Será que o problema está só no outro? É ele, é o fulano, é o outro do outro lado, não sei o que lá. Quem eu sou quando eu escolho o A e B? Faça um exercício de a gente olhar para as nossas raízes, de que água que eu bebi, das crenças que eu tenho, para eu escolher para lá ou para cá. Isso vai dizer muito de quem a gente é. E quando a gente entende quem a gente é no mundo, a gente aprofunda a discussão, a gente aprofunda o conhecimento, a gente entende por que a gente faz certas escolhas. E aí a gente expande. Quando a gente expande, você abarca mais gente, porque expandir a consciência é isso. Eu abarcar a diversidade, e não eu achar que eu sou... eu tenho razão, é do jeito que eu acho, e o mundo não gira dessa forma. Eu tenho as minhas necessidades, mas tem um mundo com diversidades diferentes. E todas essas pessoas merecem ser atendidas. E não dá pra gente também ficar em paz se os outros também não estão, né? Aí a gente reclama da violência, a gente reclama da desigualdade, mas enfim, quando você está sendo beneficiado, tá tudo certo, né? Você tá só reclamando aqui e ali, nossa, tem isso, mas tá muito distante de você, né? Então, votar pensando num todo, porque na sua vida vai impactar pouco, gente, não, né? Vai no geral, né? É isso, leia os planos de governo, busquem saber o que os políticos fizeram. Hoje é muito triste você ver que ganha quem é polêmico. Ganha quem é mais polêmico, independente se é lá do A ou do B, ganha a polêmica. E aí eu te pergunto, o que isso diz de você que vota no polêmico? Exato. Quem é você nessa situação? Não é verdade? Assusta, né? Quando a gente olha ali para... Estamos gravando aqui um dia seguinte das eleições. E aí a gente, domingo à noite, vai olhar e falar... Mas foi quase. Meu Deus, mas isso tá acontecendo ainda, né? Eu tô um pouco assustada com as pessoas que acham que aquilo ali representa, porque é uma galera muito grande, né? Mas essa pauta de política, ela é fundamental. A gente poderia aqui fazer, inclusive, outro episódio só para falar de plano de governo, né? E chamar você para o debate. Mas aqui a gente começou com esse apelo, né? Saia da sua bolha. Só saia da sua bolha, olha para o seu vizinho, olha para o lado, olha para a comunidade que está aí atrás da sua casa, né? Faz a diferença. E eu vou convidar, Má, você deixar, de repente, um outro apelo, um convite,
ou a mensagem que você gostaria que alcançasse o máximo de pessoas possível com relação ao que você faz? Antes eu vou só dar um exemplo de como vocês falaram de como sair da bolha, né? Como eu percebi também que era uma bolha quando eu fui fazer uma entrega lá no começo, eu abri o porta-mala que tinham as roupas e aí um rapaz se aproximou que ele queria uma camiseta. Eu olhei mais ou menos o tamanho e falei, toma. E dei uma camiseta branca pra ele. Aí ele falou, ô moça, eu não posso pegar aquela verde ali? Qual foi a minha primeira reação? Eu falei, porra, eu tô dando negócio pra ele quer escolher a verde. Por quê? Bolha total. Aí ele falou, sabe o que é? É porque camiseta branca na rua não dura nada e eu não tenho onde lavar. Me quebrou, né? Eu falei, nossa, que merda de ser humano. Que merda. O cara de não novo tem a gente nada. olhando assim, né? Entendeu? Eu tô julgando. Sabe? Cara, eu tô com as duas. Eu tenho a branca, eu tenho a verde, eu tenho a azul. Que Por que custa, ele né? não pode escolher? Ele tem o gosto dele. Ele não precisava nem ser por conta da rua. Ele podia escolher, pô, porque eu quero a verde. Entendeu? Você precisa ver a simplicidade de quando eles podem escolher o cheiro do sabonete. Posso pegar o de frutas vermelhas ou de camomila? Porra, o que custa pra você deixar o cara escolher? Você tira até o que ele pode... Isso, sabe, assim, você tira total autonomia da. Isso a gente tem que tomar muito... Total. Você tem que prestar muita atenção quando você vai fazer um trabalho social pra você mais não atrapalhar e encher teu ego do que ajudar. Entendeu? Senão você torna também ele um escravo. Você tem que ter ali, né? E acho que o que eu deixo aqui é, primeiro, para que as pessoas conheçam a ONG, Anjos da Leste, no Instagram, no Facebook, site. Convido também para serem doadores recorrentes, que é muito importante. Então, a gente entender que as ONGs, para trabalhar de forma séria, prestar contas de forma séria, ter uma estrutura, ter gente capacitada para fazer, a gente precisa de dinheiro, precisa de uma estrutura mensal. Não dá para viver de cesta básica, não dá para viver de doação de sabonete, de pasta. A gente precisa também do dinheiro financeiro, precisa do apoio das empresas. Então, para que as pessoas conheçam o trabalho, para que elas vão para a rua para conhecer, seja a comunidade, né, seja a população de rua, animais, enfim, conheçam um trabalho social, busquem mais de uma instituição, né, para ver se você se identifica, mas faça alguma coisa por alguém. E principalmente olhe à sua volta também. Ninguém precisa de uma organização para fazer alguma coisa. Ótimo participar, acho importantíssimo, mas acho importante a gente olhar também para quem está ali do nosso lado. Na pandemia, você não ia buscar gente fora quando o porteiro estava passando dificuldade, quando a moça que limpa a sua casa está passando dificuldade. Então, é a gente olhar para um todo. Não adianta a gente passar o ano inteiro pedindo desconto para a faxineira, no final do ano a gente doar uma cesta básica para ela e se achar a melhor pessoa. Você só está enchendo o seu ego, você está se enganando. Então, pesquisem, se informem na causa social, para a gente sair dessa coisa de doar qualquer coisa, de doar só no Natal ou no Dia das Crianças, de doar o que a gente quer doar e não o que a pessoa precisa, né? Vamos sair um pouco dessa frase do ensinar a pescar ou dar o peixe. Cara, você tem que entender a pessoa como um todo, às vezes ela nem tem capacidade de aprender. Com fome ninguém aprende também, entendeu? Então para de julgar também quem faz, vai entender o trabalho e... É isso, para cada um conhecer, porque aí cada um vai se identificar, vai expandir a consciência, e quando a gente começa, aí... Caminho sem volta. Porque uma vez que você vê, você não desvê, né? Então, é complicado, passa a ser mais difícil da gente ignorar o problema quando a gente tem consciência e dimensão de onde a gente tá. Maíra, eu quero agradecer muito, máximo de respeito pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua pessoa, por você ter vindo aqui, essa oportunidade de a gente poder levar isso para as pessoas. Para quem está nos assistindo, galera, menos hipocrisia, vamos ser a mudança que a gente quer no mundo. Exato. Não é isso? Gratidão, até a próxima. Até a próxima.